Oi, eu queria gravar um vídeo comentando aqui essa pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, que eu estava lá registrando meu terceiro livro, O Arauto com Dura, fazendo registro do ISBN, ficha catalográfica, registro de direitos autorais, não sei o quê. E aí eu encontrei essa matéria, né? Em quase 2 décadas o mercado editorial encolhe em 44%, e eu queria ler ela e comentar ela aqui no canal, nesse meu canal do YouTube, né? Pelo quinto ano consecutivo, o setor diminui a venda de impressos nas vendas ao mercado. Olha, isso mostra a direção que nós estamos tomando, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu comento uma pesquisa do Instituto ProLivro, anterior a mais atual, né? Eu acho que eles fazem uma pesquisa de 4 em 4 anos, ou de 6 em 6 anos, uma coisa assim, para entender como é que está o mercado, os gêneros que mais vendem, como é que está a porcentagem da população que é leitora, quem não é leitor e tal, por que lê, por que não lê. E faz uma estatística bem completa do cenário literário do Brasil, né? Eu fiz um vídeo sobre isso nesse canal. E inclusive eu apresentava esse vídeo em algumas palestras que eu dei no Instituto Federal do Ceará e na UESP. Agora, saiu mais recente. Esse eu não comentei aqui no canal do YouTube, mas os resultados são piores do que os que eu apresentei no outro vídeo, né? A situação piorou muito. E isso está se refletindo no número de vendas nas versões impressas, né? Assim, apesar de que tem pontos positivos, né? Vamos ler aqui para entender o que ele quer mostrar para a gente, né? Ó, a queda, vamos ler a partir daqui, a queda em 2016, 2020 agora chega a 44%. Se considerarmos as vendas totais, inclui aí as transações com o governo, por meio do plano de compra de livros, e a queda no período é de 30%, né? Tudo bem. Ele está dizendo aqui que uma boa parte da culpa, né, dessa queda é das vendas do governo. O governo está comprando menos livros, está mandando menos livros para as escolas, né? E eu, como professor, que já atuei no ensino fundamental, médio e superior, eu confirmo, isso é muito verdadeiro, né? Eu trabalhei em escola de nível médio e técnico, que os livros que chegavam lá eram revistas, finos, muito finos, eram extremamente resumidos. A física, por exemplo, livro de física, química e biologia, era um livro só, por bimestre, eram 4 módulos, se não me engano, não era trimestre, alguma coisa assim. Eram 4 módulos, 3 livros em um, física, química e biologia. E era uma revista, eram 4 revistinhas. Você tinha que usar ao longo do ano inteiro. Então, assim, era extremamente resumido. Pegava a física, que antes... Eu sou do tempo de Nicolau Toledo, né? Aquela coleção zona que os 3 volumes juntos ficavam coisa assim, mais ou menos, do tamanho, né? Você pega os livros do ensino médio que eu usei nessa escola X, que eu não vou mencionar, os 3 volumes do ensino médio inteiro dá isso aqui, dividido com química e biologia. Assim, é extremamente resumido, né? Sem falar que também não está chegando. Os livros que o governo deveria comprar não estão chegando, né? O governo não tem dinheiro mais para comprar. Eu não sei qual é a desculpa, se não tem dinheiro, se eu não sei o que é. Sei que não estão comprando. As fortes quedas nos 2 subsetores, com maior valor médio, CTP e didáticos, são forças importantes nessa queda do resultado geral, mas os demais segmentos não ficaram imunes à queda generalizadas nesses quase 20 anos em série. Minha gente, assim, e tem um ponto aqui que eu achei bem interessante que eu queria comentar, que ele fala ali sobre os preços, ó. Os religiosos foi menos era para ser foram, né? Religiosos foram menos afetados pelas crises, mas enfrenta dificuldades para recuperar os preços que permanecem estagnados desde 2013. Minha Nossa Senhora, 2013.
Nós estamos em 2025, indo para 2026 quase. São o quê? 12 e poucos anos, né? Minha nossa senhora, 12 anos de estagnação nos preços. E isso é muito verdade. Né? Sabe, quando a pessoa diz que um livro é caro, no fundo ela não está dizendo que o preço do livro é caro. Ela está reclamando do fato que o poder de compra dela é baixo. Que os livros no Brasil não são caros. E esse valor aqui essa informação que está sendo dada, que os preços estão estagnados desde 2013, é muito verdade. Eu digo isso como autor. A editora com a qual eu vendo meus livros, ela não está repassando esse aumento de custo que a inflação joga para cima sempre, todos os anos, há muitos anos, que não tem correção. O quanto eu fico impressionado, porque eles têm funcionários, eles têm ficha de pagamento, têm que pagar impostos, têm que pagar. Tem que ter o lucro da empresa para pagar os custeios, enfim, pessoais e tal. Mas o custo de impressão dos livros é o mesmo. Desde que eu entrei nesse mercado, que eu ainda vejo que está estagnado. E eles não aumentam. E com certeza o custo aumentou. Tudo aumenta, tudo aumenta. A inflação joga tudo para cima. A conta de luz aumenta, o imposto que você paga aumenta, tudo aumenta. Mas os preços dos livros vão aumentar. Provavelmente eles estão fazendo isso porque eles sabem que o mercado está em retração e se aumentar o preço aí ele só aumenta a velocidade de queda, né? E assim, isso é triste, né? Por que eu acho isso triste? Porque, eu não sei, eu sou do tempo que a gente lia mesmo em papel. A gente tinha vontade de ter aqueles livros, sabe? Cheirar o livro. Quem é que não gostava de pegar um livro novo e ficar cheirando ele? Eu não sei se sou eu que sou viciado, mas nossa, eu fico muito triste com informações desse tipo, né? Aí ele dá aqui outros dados, né, as participações de subsetores, do CTP, né, o científico, técnico profissional e os didáticos, que eram de 21% e 33% em 2006, tendo seu pico em 2012, chegou a representar 26% da categoria de venda do mercado, e em 2016, 17 e 18, quando os didáticos teve 37% de todas as vendas, agora representa 15% e 29% respectivamente, né? Em 2024, obras gerais representavam 39% das vendas ao mercado. Obras gerais, né? Enfim, cultura geral. Era 35% em 2006, religiosas têm 17% da fatia do mercado e era 11% em 2006. Tem uma parte aqui que ela fala sobre tem várias informações, eu não vou comentar tudo para esse vídeo não ficar grande demais, mas assim, bem aqui tem outro ponto que eu queria comentar. Ó. Na categoria à la carte, ou seja, quando a comercialização de uma unidade inteira e de e-book e audiobook, a evolução do faturamento das editoras apresentou um crescimento de 200% nos últimos 6 anos. As outras categorias que agrupam em um único segmento do levantamento as formas de comercialização de bibliotecas virtuais, assinaturas, cursos online, plataformas educacionais mostram um crescimento de 30% em 2024 em relação ao ano anterior. Dentro dessa guarda-chuva, a subcategoria de bibliotecas virtuais apresentou um crescimento de 378% nos últimos 6 anos. Ou seja, esse é um ponto positivo, né? Pelo menos retraiu o impresso, mas cresceu o digital. Né? De maneira geral, esse crescimento digital também não é um resultado tão bom quanto parece. Você leu a pesquisa do Instituto ProLivre, você vê que os brasileiros estão lendo cada vez menos. Cada ano que passa a gente está lendo menos do que o anterior. Então, assim, mas ver que o setor está lucrando, bom, isso é positivo, pelo menos não está morrendo. Né? Pelo menos essa parte do digital. Mas ainda assim, eu fico um pouco preocupado, porque veja só, nós estamos falando de uma transferência de bem, de algo que antes era palpável, físico, para algo que só existe digitalmente. Né? E ele não é tão real quanto aquilo quanto um livro físico. O que eu quero dizer com isso? Tudo bem, eu não sou contra o digital. Meus livros eles são vendidos no físico e no digital.
E tudo bem, a gente tem que se adaptar à realidade do mercado que a gente está convivendo, né? Mas eu fico preocupado, talvez o crescimento do digital é o responsável, ou pelo menos parcialmente responsável, pela queda do físico. Aí você imagina o seguinte: nós estamos alocando o nosso dinheiro em coisas que antes elas existiam, estavam conosco, né, preenchiam nossas estantes, e agora eles estão numa memória de um celular que pode ser perdida. Ou eu posso simplesmente esquecer que está lá, né, ela fica perdida entre dados, ou pode ser roubada, ou pode ser apagada. Né? E, além disso, tem uma outra diferença fundamental. O livro físico, ele tem uma... ele é concreto, né? Ele é seu. No momento que você compra um livro, ele torna sua propriedade. Você pode fazer o que você quiser com ele. Se você quiser revendê-lo, perfeito, não tem nenhum problema legal com isso. Né? Você compra um livro de R$ 50, aí bota lá no OLX da vida e vende ele por 40. No fundo, o livro custou para você R$ 40, né? Ou R$ 10. Lógico, eu sei que tem a dificuldade da venda e tal, não sei o quê. Mas até isso, o livro físico tem a vantagem em relação ao digital. Porque o digital, ele não é seu. Quando você compra um livro digital, você não está comprando a propriedade daqueles dados, você está comprando a permissão de leitura deles. Você não pode pegar um PDF autoral de alguém que ainda tem os direitos daquela obra e vendê-lo, como você venderia se tivesse um livro físico. Né? Ou seja, você está investindo seu dinheiro em uma autorização de leitura e não numa propriedade. E é isso que me deixa preocupado. Né? Vai que acontece, sei lá, um tipo de vírus global, né, que sai apagando dados de fazendas de computadores espalhadas pelo mundo afora, que sustentam as nuvens, enfim. Não estou sendo teórico da conspiração, não, mas eu fico realmente preocupado com isso, porque essa migração do nosso dinheiro, do nosso poder de compra, para bens virtuais, ela tem essa insegurança. Uma vez que você compra uma propriedade física, você consegue explorá-la pelo valor que ela tinha no momento que foi fabricada e por outras formas, você consegue dar outros usos para ela. Por exemplo, eu não estou usando aqui, eu não estou em casa no momento, né? Mas eu poderia estar falando com vocês com a minha estante de livros no fundo. Eu tenho uma estante de livros, tal, cheia de livros, enfim. Né? Eu acho muito bonito, né? Esteticamente muito bonito, uma estante cheia de livros. E aí, pô, quem sabe eu poderia estar passando um maior ar de autoridade. Eu dou aulas online, né? Dou aulas de física online. Poderia estar usando essa minha estante cheia de livros, tal, com a coisinha toda organizadinha, para passar um ar de autoridade nas minhas aulas e tá ganhando. E assim, indiretamente, os livros que eu comprei estariam me ajudando a ganhar dinheiro de alguma forma. Né? Então, assim, o valor daquela propriedade física, ela não é determinada apenas pelo fabricante ou pelo autor. Você pode dar outros usos para aquela propriedade. Agora, quando você investe em um bem digital, ele só tem aquela finalidade que foi atribuída a ele. Se você pensa em dar outro fim comercial, que traga algum tipo de proveito comercial para aquilo, você pode estar incorrendo em algum risco de plágio ou de enfim, uso indevido, ter algum tipo de problema judicial com isso. Enfim, eu sei lá, senti vontade de comentar essas coisas. A pesquisa é muito mais completa do que isso, né? Você pode clicar aqui para ler ela completa. Eu só quis dar a minha opinião a respeito disso, não apenas como consumidor, mas como autor também. Eu consumo os dois mercados, né? O físico e o digital, e eu também vendo no físico e no digital. Não vejo nenhum problema a existência de um ou de outro, mas me preocupa o fato de que o mercado parece estar
engolindo o outro. Será que no futuro, será que essa queda que já acontece há 5 anos seguidos e acumula 44% nos últimos 20 anos, segundo aqui a matéria, será que ela vai continuar desse jeito? Qual é o incentivo que um autor tem para produzir um livro que, convenhamos, né, eu já escrevi 3, leva meses. Tem um livro que eu levei 2 anos para escrever. Tem livros como o livro do Armas, Germes e Aço, do Richard Marx, do James Diamond, né? Que o cara levou foi 30 anos para produzir aquele artigo, aquele livro. Qual é o estímulo que um autor tem para produzir um livro que físico, né? Que ninguém vai ler? Tudo bem, no digital talvez alguém leia, mas até o digital eu tenho minhas dúvidas se a pessoa que compra realmente lê. Eu tenho inúmeros PDFs, artigos, não sei o que, digitais que eu nunca li. Comprei, mas nunca li. Agora, o livro físico, sabe, a gente tem vontade até de pegar, tirar foto, né, pra botar no Instagram, segurando o livro, fingindo que é intelectual, aquela coisa toda, né? Mas o digital, você vai tirar uma foto do Kindle? É, sem graça, né? Só um desabafo, né? Eu queria comentar essas coisas. Me deixa aí a sua opinião, o que você acha, que se eu falei alguma besteira me corrija. Eu vou deixar no link na descrição desse vídeo onde você pode comprar meus livros físicos e digitais. E obrigado pela sua atenção e fique com Deus. Até a próxima.